Olá, pessoas! Se você não viu o vídeo falando sobre o Heidegger e o cuidado como forma de amor, volta lá, tá o link aqui, e assiste, tá? Aqui é a introdução desse vídeo. Agora, se você já assistiu, reparou que eu estou inclusive com a mesma roupa, porque eu gravei seguidamente, eu estava empolgada e eu quis passar isso aqui pra vocês. Há um tempo atrás, eu nem lembro se eu estava estudando esse cara ou não, se eu já estava no existencialismo ou não, mas com certeza eu estava estudando a psicanálise. E eu tinha uma dúvida muito constante, sobre o fato dos animais serem tão mais preparados ao nascer do que a gente. É claro, que tudo na natureza tem suas regras, tem suas exceções, principalmente quando se fala do reino animal, que é um reino tão diverso. Mas, tirando as aves, a maioria dos animais já nascem com um preparo muito bom de sobrevivência. Cavalos, girafas, eles caem ao nascer de uma altura considerável, levantam e saem correndo. Por quê? Porque eles precisam disso para sobreviver. A gente não sobrevive sem um contato humano. A gente morre, assim, sei lá em quanto tempo, mas muito rápido, de tão vulnerável e frágil que somos ao nascer. E aí todo mundo fala, não, a gente é uma espécie super evoluída e tal, Mas, cara, a gente morre de tão vulnerável que a gente nasce. Por que a gente nasce tão vulnerável desse jeito? E eu falei dos animais assim, mamíferos de 4 patas, mas geralmente os mamíferos são mais ágeis que a gente. Tudo bem, os cachorrinhos nem enxergam direito, os gatinhos também nem enxergam direito, também morrem fácil, mas ainda assim eles já dão uma rastejadinha assim, dão uma coisa que a gente não aguenta nem o peso da própria cabeça. Já repararam nisso? O bebê é tão mole quando nasce que ele não aguenta nem o peso da própria cabeça. Isso eu achava muito bizarro, Porque a gente quer se considerar um animal superior, mais desenvolvido, e daí a gente se depara com toda essa fragilidade do nascer. E aí eu penso o seguinte: por quê? Porque a gente tem todo esse poder de transformar o mundo à nossa volta, de mudar, de criar, assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de pensar sobre as coisas, E eu não falo que a gente é um ser superior, porque a gente não somos, Mas a maioria das pessoas acreditam nisso. Eles falam, porque temos a fala desenvolvida. Tá, não sei se os animais não têm algum tipo de fala, Com certeza eles se comunicam. Então, pra mim, eu já descartei essa hipótese. Porque os animais não têm sentimentos, É provável que sim. Eles não têm raciocínio. Cara, pesquisa o poder de raciocínio do corvo, Que tem um cérebro minúsculo, Porque a cabeça dele é, sei lá, desse tamanho. O cérebro deve ser tipo desse. E ele planeja coisas que, sei lá, eu não teria essa ideia. Enfim, e eu tenho uma inteligência média, Então, eu fico pensando assim, que nós não somos seres superiores, Mas a gente acredita nisso, Então eu fico vendo essas teorias e testando elas mentalmente. E aí eu pensei, cara, supondo que sim, que a gente fosse, por que a gente nasce tão incapaz, E aí eu conheci, eu não lembro se foi antes ou depois que eu tive essa relação com o cuidado, assim. O Heidegger falou sobre isso, mas agora eu vou falar sobre o cuidado que eu entrei em contato. Eu parei para pensar, refletir sobre isso e cheguei à seguinte conclusão: é necessário, muito necessário, para que a gente sobreviva, a gente tenha contato com um ser humano. Não só um ser humano, mas um ser humano que vai se dedicar a gente, vai entender as nossas necessidades, vai se importar com as nossas necessidades e vai suprir essas necessidades.
parece grotesco, mas isso se assemelha à empatia. Então, assim, as nossas primeiras relações com o mundo, com o ser humano, com o ser da gente neste ambiente que é o mundo, é uma relação de cuidado e empatia. Aí, estudando psicanálise, tem os... dizem que aí a gente se sente o rei e tal, entende? Mas eu não acredito que não, A gente sempre, tudo que a gente for estudar, vai ter pessoas falando X e pessoas falando Y, pessoas achando X e outras achando Z. E isso é bom, porque se não fosse essas divergências, a gente não chegaria a uma conclusão. Isso é ciência, tá? Quando a gente só concorda, a gente não evolui. Então é bom ter essas divergências de pensamentos pra gente evoluir e caminhar no que parece ser mais certo. Mas é certo mesmo. Enfim. Nosso primeiro contato é através da empatia, do ser cuidado, do estar junto, de olhar para as necessidades do outro, saber suprir ao outro, aprender a se comunicar com esse ser que está olhando para a gente, aprender a olhar para esse ser, Por isso que a criança aprende a sorrir tão fácil. Por quê? Porque quando alguém olha para ela e sorri, ela gosta. Realmente ela gosta. Tanto que ela sorri só para que a pessoa sorria de volta. Vocês sabiam disso? Olha que incrível que é. A criança, o bebê, ele sorri só para poder ver a mãe sorrindo. Isso é demais, Olha que comunicação mais incrível. Então, assim, também é uma empatia. Tipo, é bom para ela sorrir. Eu quero ver ela sorrindo. Então, assim, apesar de ser um ser que não pode fazer nada pelo outro, porque não pode fazer nada por si mesmo, ele pode fazer a sua mãe sorrir, o seu cuidador sorrir, a pessoa que ele gosta sorrir. E ele faz, Por quê? Porque ele entende como é importante essa questão do cuidado, de estar próximo e se dedicar ao outro. E aí eu trago a questão do cuidado do Heidegger, do ser, do Dasein. O que o bebê, que não aguenta nem a própria cabeça, Qual que é a essência desse ser que ainda não conhece esse mundo? A essência dele pode estar ligado com aquilo que ele recebe, Tipo, o fato dele estar ali, a facticidade, É isso, essa vulnerabilidade, esse não ter o controle sobre quase nada, nem si mesmo, mas ter alguém ali, presente, que tá com ele, que tá cuidando com ele, que tá olhando pra ele, e um ser tão empático com as necessidades dele, que ele simplesmente olha e sorri, para que essa pessoa sorria de volta. É tudo isso que ele pode fazer por essa pessoa. Esse é a forma que o bebê tem de cuidar desse outro que está cuidando dele. Essa é a forma que o bebê tem de amar aquela pessoa, de demonstrar. Ele entende de alguma forma o que significa o sorrir, o que significa esse olhar no outro, o que significa esse sentir, o que ele tenta desenvolvendo, mas ao mesmo tempo que está desenvolvendo, ele entende a importância disso. E ele se comunica, não com a fala, mas de outras formas. E quem tem contato com criança sabe que criança não é só aquela pessoa que a psicanálise pinta, ou talvez outras abordagens como comportamental, onde ela só pede. Não, o fato da criança olhar e sorrir só para que você sorria de volta já é uma comunicação que demonstra também um dar, não só uma comunicação para o receber. Existe afeto ali, Quem é mãe sabe, quem cuida de bebês sabe disso. Então, esse Dasein, apesar de não poder quase nada, esse ser tão pequeno, tão vulnerável, e ele existe, ele tem a sua essência e que está cercada por essa empatia, por esse cuidado. Então ele também cuida da forma que ele pode, ele dá aquilo que ele tem, aquilo que ele é.
ele dedica o seu tempo e a sua existência a cuidar desse outro, nesse mundo que ele conhece. Por isso, gente, que eu acho que tenho certeza, sabe? Isso pra mim fez sentido, né? E depois que eu conheci a teoria do Heidegger, do cuidado, eu falei, gente, casa tão bem. Essas duas coisas eu achei que casou muito bem. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo sobre isso, compartilhando pra vocês esse meu entendimento sobre o cuidado e o amor. E o desenvolvimento humano, a necessidade nossa. Então por isso que eu digo que a empatia é tão importante. Por quê? Porque essa facilidade está envolvida no ser. O ser não existe sem o meio, não existe um ser sem o mundo, né? Sem essas referências, né? E quando essa criança tem essa referência, ela reage dessa forma, né? Lembrete, eu não quero de forma alguma que vocês que cuidam de crianças ficam se comparando e querendo que faça a mágica da maravilha do amor, né? Eu não estou falando sobre isso, né? Não se sintam culpados se a sua criança não faz isso, às vezes a visão dela não se desenvolveu o suficiente para ela ver o sorriso ou entender isso. Tem muitas questões, então não fique se comparando e não me use como referência para como seu bebê está, porque eu não sou pediatra, tá? Eu não sou pediatra para verificar e muito menos um termômetro de verificação de amor. Não sou isso, meu vídeo não é isso. Então eu não quero que vocês se culpem ou se sintam mal por qualquer coisa, não tá sendo dessa forma. Eu só quero dizer sobre a importância da relação, do entender a relação, do olhar para isso, da compreensão, da fala, do afeto, do estar presente, né? Quando você está presente, você mesmo pode entender se isso é real, se não é, com qual intensidade isso acontece com essa criança que você cuida ou não, sabe? Não uma questão de avaliação, mas uma questão de entendimento, né? Uma das coisas que está inerente ao nosso ser, ao nosso dar-se. Então, procure entender, estar presente, entender, se comunicar e trabalhar o afeto. Porque de alguma forma isso vai voltar para você também. Ou pelo menos se você deu a condição para que isso acontecesse. Tá bom? Porque uma criança que, vamos supor, ela é abandonada muito cedo e ela não tem esse contato de olho no olho, não tem quem responde a ela, quem supre as necessidades. Se ela sobrevive com toda essa falta, ela não vai se desenvolver, ela não vai saber o que é empatia, ela não vai se sentir uma pessoa importante, ela não vai ter uma essência duradoura, ela vai ser uma pessoa frustrada, sem autoestima, né? Uma pessoa muito dependente, ou então uma pessoa muito revoltada, que não sabe ofertar, né? Então assim, a falta desse cuidado, dessa empatia que é crucial pra gente nesses primeiros anos de vida é catastrófico. Eu tô aqui nesse vídeo para falar a importância disso, tá? Então assim, não me use assim como comparação ou justificativa, não. Eu tô aqui para dizer como é vital essa questão de estar presente, de ser empático, de entender, de falar, de se comunicar, do afeto, do dedicar, do cuidado. Porque o cuidado é amor. E o amor é tão importante pra gente que a gente nasce extremamente vulnerável para que alguém nos ame, para que alguém cuide da gente. É por isso, assim, segundo o meu entendimento, que a gente nasce dessa forma. Porque é dessa forma que a gente muda o mundo, tá? Que a gente muda a nossa espécie, que a gente evolui. É através da consciência coletiva, do respeito, da empatia, do cuidado um com os outros. A gente é um ser que nasceu para ser social, um ser social. Então, para a gente conseguir sobreviver em sociedade, a gente precisa pensar e ser em sociedade.
Então, por isso que a gente nasce precisando tanto do outro. Consegui resumir, então vou parar aqui antes que eu fique enchendo de banana. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se gostaram, dá um curtir e até o próximo vídeo.